É bastante comum o produtor rural sofrer um revés financeiro, seja por perda de safra, seja por dificuldade de comercializar a sua produção, seja pela queda aí do preço, né, do seu produto, seja pela alta dos insumos. E sabemos que o produtor rural, ele é um empresário também, só que a sua empresa é a céu aberto. Ele depende, né, do clima, e se sofrer aí intempéries climáticas, pode sim afetar a sua produção. E aí o que ocorre? Ocorre que vai afetar o seu crédito rural. Se ele fez aí um financiamento, um empréstimo em determinada instituição financeira ou uma cooperativa, ele vai precisar, né, solucionar aí este problema. E como que o produtor rural pode solucionar esse problema de queda de safra, se ele tem que honrar o seu compromisso com o banco no determinado vencimento daquele título, que pode ser uma cédula de produto rural, uma cédula de crédito bancário? Como que este produtor rural pode fazer? E é isso que eu quero explicar neste vídeo para você que é produtor rural, ou você que é advogado e tem o seu cliente produtor rural. Olha, primeiro temos que entender que o produtor rural, ele que tomou crédito emprestado, pode sim pedir a prorrogação do vencimento. Só que ele precisa preencher aí determinados requisitos estatuídos, né, na lei e no próprio Manual de Crédito Rural. Então há soluções jurídicas sim para este produtor rural que passa por dificuldade financeira e que ele precisa sair dessa situação. Então o que nós aconselhamos é que ele faça uma notificação para o banco. E também aconselhamos esse produtor rural a, quando ele pega um valor para ele custear, né, a sua safra, para custear aí a sua produção, é que o produtor rural faça um seguro rural. Que ele faça esse seguro rural, porque se ocorrer perdas, essa seguradora irá indenizá-lo, mas também ele precisa aí saber o que deve fazer para que ele possa ser indenizado, para que ele não tenha a negativa da seguradora. E é isso que eu quero também explicar para você. Se esse produtor rural, ele financiou a lavoura ou a atividade agrícola através de crédito rural, ele pode obter o alongamento da dívida. Para isso, ele tem que comprovar as suas perdas, né? Ele precisa comprovar a nova capacidade de pagamento, quando que ele terá essa capacidade para saldar essa dívida. Só que ele precisa ser assistido por advogado. Ele vai ter que notificar ao banco, tá certo? Ou à cooperativa, para obter essa prorrogação. E a prorrogação será nas mesmas bases do contrato originário. Não será com novos encargos, não será com novos juros, será com os juros iniciais, com os encargos iniciais. Então esta é a vantagem. E principalmente que essa notificação ao banco, essa solicitação ao banco ou à cooperativa, seja antes do vencimento, logicamente, deste contrato. No entanto, se a atividade do produtor rural possui um contrato de seguro, como eu disse, atrelado, é possível ele receber a indenização pela perda da produtividade. Aí basta ele acionar a seguradora no momento correto, aguardar a vistoria e ficar atento aí aos relatórios e às vistorias enviadas aí. O produtor rural ele vai precisar de duas provas aí: que a situação adversa ocorreu e de que a capacidade para pagar a dívida foi comprometida. E de posse dessas provas, o produtor rural deve notificar a instituição, seja o banco ou a cooperativa, para prorrogar aí a sua dívida, inclusive apresentando desde logo o novo cronograma de pagamento. Ele vai ter que falar
quando que ele vai poder pagar essa dívida e deverá ser fixado em face da sua nova condição econômica e financeira. O mais prudente, como eu já falei, é que o produtor rural ele venha solicitar essa prorrogação antes do vencimento do título. Quanto ao seguro rural, o seguro rural é um instrumento jurídico que tem por objetivo assegurar a indenização do produtor rural em caso de ocorrência de sinistro, de uma das hipóteses de sinistros amparadas na apólice. O que o produtor rural está contratando? Qual a espécie de seguro? O que o seguro vai cobrir? Então, no caso de perdas, é de suma importância observar se o seguro contratado foi nas modalidades agrícola ou pecuária, dependendo do caso, pois existem seguros rurais que não cobrem a perda de produtividade, tais como o seguro penhor, o seguro de vida e de benfeitorias. Então, precisa verificar aí se o seguro é agrícola ou se o seguro é de pecuária. E o produtor rural, ele ainda deve tomar cuidado e deve seguir as seguintes condutas. Ele não pode deixar de informar a seguradora sobre o início da sua colheita. Ele deve aguardar a autorização da seguradora, tá? Ele deve tomar cuidado ao assinar os laudos de vistoria, tomar cuidado do que ele está assinando, confirmando ou não os dados na sua apólice, na proposta ali do seguro, tá? Ele deve olhar, verificar as informações adicionais descritas pelo vistoriador. E se tiver algo que ele discorde, ele deve escrever expressamente ali que ele não está concordando. No próprio laudo ele vai colocar que ele não está concordando e ele vai informar a ocorrência de algum fato também de forma expressa. Então aconselha-se sempre que neste ato, este produtor rural sempre esteja acompanhado de advogado. Se há previsão de perdas, o produtor rural ele deve produzir ali laudos agronômicos. Ele deve contratar um engenheiro agrônomo para que ele possa fazer os laudos aí de perda de safra, tá certo? Ele deve guardar os recibos, notas fiscais do transporte de produção, notas fiscais dos insumos agrícolas aplicados à lavoura. Tudo isso é prova de que ele fez de tudo para colher a sua produção. Tudo isso contribui para que não haja entraves no recebimento da indenização securitária. Tá certo? E finalizando, para que se obtenha a comprovação de perdas de safra, no intuito de embasar aí um pedido de prorrogação de crédito rural ou essa própria indenização securitária, é preciso que o produtor rural apresente os seguintes instrumentos de prova: laudo particular de perdas, laudo de vistoria técnica, o laudo da própria seguradora, o laudo de capacidade de pagamento, fotos, vídeos do empreendimento ali, foto de satélite das perdas de safra, notícias em sites e jornais que falam que houve a geada na determinada região ou que houve excesso de seca. Tudo isso é prova. A ata notarial, conversas pelo WhatsApp, gravações, tudo isso o tabelião irá colocar numa ata notarial, com base em relatos, depoimentos ou mensagens eletrônicas que são trazidas ao conhecimento. As notas fiscais de entrega também e declaração de testemunhas. Então, tudo isso vai subsidiar o pedido de notificação ao banco solicitando esta prorrogação. Uma notificação bem instruída, caso o banco não concorde, vai servir de subsídios para uma futura ação judicial. Por isso que é importante essa fase extrajudicial em que o produtor rural faz essa notificação muito bem fundamentada, para que ele vá calçado numa eventual ação judicial, tá certo? Então, eu creio que eu tenha esgotado esse tema para você de como fazer uma notificação judicial pedindo aí a prorrogação do crédito rural em caso
de perda de safra. É o direito do produtor rural e é uma solução jurídica em caso de perda de safra. Então, um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.